E aí, só para finalizar a discussão, então a gente teve um caso por robótica, um caso por vídeo. Eu queria perguntar para os cirurgiões se tem alguma diferença no desfecho e se a lobectomia era a melhor conduta ou se aquelas duas pacientes poderiam ter sido submetidas às ressecções segmentares anatômicas. Eu posso só fazer um comentário antes da gente responder sobre a questão da biópsia percutânea, que eu acho que é um negócio bem interessante. Eu utilizo muito, não para tomada de decisão em relação se eu opero ou não opero, para planejar qual a cirurgia eu vou fazer. Porque se a gente entra sem diagnóstico, é recomendado que a gente faça uma cunha, congele, confirme, e aí é uma cirurgia. Ou então, se confirma, parte com a ressecção anatômica, ou seja, leva mais tempo, a cirurgia um pouco mais prolongada. A biópsia, eu acho que a gente tem que interpretar de 3 formas. A gente tem achados positivos, confirma a neoplasia, ou a gente tem achados claramente benignos, doença específica, tuberculose, criptococo, etc. e tal, ou granulomatosa, e o achado indeterminado. Quando é o achado indeterminado, o paciente deve seguir ainda para uma ressecção que seja em cunha, para confirmação se aquilo ali realmente... Então, o achado indeterminado da biópsia, igual foi naquela situação anterior, não me define a conduta de falar, não, isso aí não é nada. Então, a gente tem que explicar bastante o doente, como que for o caso, de falar que um achado indeterminado de pulmão normal numa lesão suspeita significa que a gente deve ir à frente para a cirurgia, para a ressecção. Né? É só essa coisa. Em relação àqueles 2 casos, eu acho que a ressecção anatômica, a lobectomia foi indicada. No caso semissólido, o vidro fosco semissólido, a posição da lesão era uma posição que, com a segmentectomia anatômica, a segmentectomia do 6, apesar da lesão estar no 6, você não consegue adquirir imagens adequadas, deixando a pirâmide basal. E no outro caso, é uma lesão sólida. A lesão sólida, o tratamento que a gente tem, realmente, ainda o padrão para o câncer de pulmão, a lesão sólida é a lobectomia. Em relação à robótica e a vídeo, a gente sabe que não tem diferença significativa em relação a essa questão. O que vale mesmo é a cirurgia ser realmente bem feita, com a linfadenectomia. Essa é a grande diferença. Eu posso fazer um comentário rapidinho sobre a história da biópsia? Eu acho que ele mostrou um caso número 3, se não me engano, que é um caso que você colocou um marcador para te orientar no procedimento. Eu acho que talvez, da nossa experiência lá com cirurgiões torácicos, eu acho que uma coisa que limita muito a ressecção sublobar é a não identificação da própria lesão durante o procedimento, uma vez que você perdeu a palpação, você está operando com instrumentos. Né? Então, nós temos feito no mesmo ato da biópsia para lesões semissólidas a marcação dessa lesão com uma pequena mola de titânio de 3 milímetros, que ela fica ali e te orienta muito bem no procedimento cirúrgico usando uma radioscopia. Então, isso pode ser feito de forma até mais fancy, por exemplo, uma sala híbrida, que você faz no mesmo ato cirúrgico. O cirurgião coloca o paciente já em posição operatória, você entra dentro da sala híbrida. Para quem não sabe, sala híbrida é uma sala que tem recursos de imagem mais avançados. Antigamente era um recurso bastante luxuoso, mas hoje é bastante disponível. Então, no mesmo ato, você vai lá com uma agulha pequena, de 19 gauge, coloca uma molinha lá dentro e você permite a localização e um planejamento muito mais adequado. Né? Claro. Em relação à questão da biópsia, eu acho que o principal fator que a biópsia me ajuda, na verdade, é se tem um componente sólido. Eu faço a biópsia e ela identifica um subtipo micropapilar ou sólido que vai me fazer decidir por uma lobectomia ao invés de uma ressecção sublobar. Em relação à marcação, eu acho que se eu tivesse disponível, eu faria para todos os casos. Mesmo as segmentectomias anatômicas eu faria, porque isso te dá uma segurança muito maior em relação às margens. Naquele caso específico, ela era fundamental, porque o paciente não precisava de uma segmentectomia anatômica. Uma cunha com margens num DDO, 100% DDO, adenocarcinoma in situ, com margens, uma cunha seria o suficiente. Então, foi fundamental naquele caso ali, mas eu faria para todos se eu pudesse. Tatiana, só comentando o segundo caso aqui do vidro fosco, a gente, quando vai fazer uma segmentectomia, é importante que a gente faça o planejamento em relação aos segmentos que terão que ser retirados. A gente viu aqui, eu estava vendo aqui com calma, a lesão está em intersegmentar. Então, eventualmente, você, naquele caso, uma segmentectomia do 6 não teria margem para que você conseguisse, do ponto de vista oncológico, fazer só uma segmentectomia do 6. Então, o planejamento pré-operatório, o radiologista antes, fazer reconstrução para você ver a localização dos planos segmentares é importante, mas no caso do vidro fosco puro, eu acho que a lobectomia teria que ter sido feita por conta disso. Eu acho que a decisão do cirurgião foi baseada
nesse aspecto, que ele deve ter estudado melhor e não daria só para tirar o 6. Tá ótimo, obrigada. Vou mudar um pouquinho esses dois casos que a gente apresentou e vou aproveitar a presença do Daniel. Se essas pacientes tivessem contraindicação à biópsia ou contraindicação à cirurgia e a gente não tivesse o laudo histopatológico, agora ficou fácil porque a gente sabe que é tumor, né? Mas antes disso, se a gente não tivesse o laudo histopatológico dessas pacientes, você trataria essas pacientes sem biópsia e sem laudo histopatológico por conta das imagens, sim ou não? Acho que depende da paciente, né? Alguns pacientes, o caso inicial, bom, acho que primeiro de tudo a gente tem que seguir guidelines, né? Os pacientes que entram na probabilidade alta hoje do Lone-Hardy de ser neoplásico, trataria sim, ainda mais se o PET fosse um PET captante, né? A gente sabe que hoje os nódulos com menos de 1,5 cm ou um SUV menor que 2 são pouco prováveis de serem neoplásicos. Na Europa, hoje, o pessoal trata mais sem o histopatológico. Estados Unidos, o pessoal é bem contra tratar. Eu trataria uma paciente com uma alta carga tabágica, um nódulo que realmente está crescendo e tem grande chance de ser favorável a ser neoplásico. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o PET, não sei, acho que tem talvez alguém na plateia que possa comentar, porque aquela paciente que tinha adenocarcinoma invasivo com aquele nódulo sólido, o SUV era de 1,2. Né? Daniela, então, você pode comentar para a gente? Uma lesão pequenininha, uma lesão que tinha de quantos milímetros? Tinha 1,3 na tomografia, no final, no anatopatológico era 1,7, mas o SUV era de 1,2. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, para não basear condutas que só na captação do PET. Então, lá atrás está sem microfone. Alguém pode... Daniela é médica nuclear, acho que ela pode acrescentar um pouquinho em relação ao PET. Pronto. Conseguiu. Não, então, a gente tem que ver a nossa resolução do método também, né? E a questão de, assim, era uma lesão de 1,3, um SUV baixo, né? Então, assim, fala um pouquinho, e deu um adenocarcinoma. E não tinha linfonodo. Não. Nem no PET, nem na cirurgia. O PET ele não foi tão decisivo ali pra gente, né? E falou, assim, não estava tão... A gente, na verdade, queria saber qual é o limite da técnica em lesões pequenas e que tem componentes invasivos menores, né? O limite, a gente vai pegar um SUV acima de 3, né? E aí que tem que ter Acho que... Não, tá dando choque aqui, gente, desculpa. O microfone tá dando choque, por favor. Alguém pode trocar o microfone que tá dando choque? Que pode ser que ela não consiga falar. Não era exatamente isso que eu queria causar para você, Daniela. Desculpa, gente. Eu perdi até... Fiquei nervosa com a pergunta. Bom, na verdade, era uma lesão pequena, a gente estava falando mais ou menos do limite do PET. A gente vai falar sobre PET nesse próximo caso e a gente pede seu auxílio. Vamos mover para o próximo caso por conta do tempo. Essa é uma paciente de 64 anos que, em outubro de 2018, iniciou um quadro de uma sinusite, não teve melhora clínica com antibiótico, e no raio-x de tórax ela identificou uma lesão pulmonar. Uma paciente não tabagista, que de comorbidade tinha hipertensão e dislipidemia, cirurgia prévia, abdominoplastia e mamoplastia, não tinha alergia e a queixa no consultório era apenas de tosse.
No exame físico, uma paciente com status performance 1, não tinha dor eutrófica, eupneica e na ausculta respiratória, uns raros sibilos. E essa é a imagem tomográfica dela, né, com uma lesão, uma formação com densidade de partes moles, impregnação heterogênea pelo meio de contraste, com infiltrado em vidro fosco no parênquima circunjacente, medindo aproximadamente 43 milímetros, situada no segmento superior do lobo inferior direito, com extensão até o hilo desse lado. Na tomografia, não tinha achados de linfonodomegalia mediastinal ou hilar. Pode seguir? Essa paciente foi submetida a uma broncoscopia. A broncoscopia mostrou uma redução de luz do brônquio do lobo inferior direito, com edema de mucosa, e tinha uma lesão exofítica ocluindo o segmento apical deste brônquio. No lavado, ausência de malignidade, e na biópsia endobronca, um adenocarcinoma pouco diferenciado com células em anel de Sinnett, e ela fez essa imunistoquímica. Sérgio, a minha pergunta aqui para você seria: o que você de fato precisa para definir histologia, pensando em poupar material nos pacientes com câncer de pulmão? Por favor. Então, como eu tinha falado anteriormente, é a grande preocupação, né? Porque nem sempre a gente consegue, obviamente, patologia sempre quer mais material. Hoje a preocupação da gente maior é com o estudo molecular, o diagnóstico a gente cada vez menos, por conta de treinamento, é lógico. Há 20 anos atrás eu talvez fosse pedir mais material para diagnóstico do que eu peço hoje. Isso é questão de treino, de tempo. Então, o diagnóstico acaba sendo a parte mais fácil, né? Então, a gente se preocupa muito com todo o fluxo do material, né? Então, a gente pensa nisso, né? Em estabelecer um fluxo, né? Um workflow desse material dentro do laboratório. Então, a chegada, na hora da coleta, né? Se preocupar em ter um material com menos necrose, fugir da área de necrose, de fibrose, de hemorragia, avaliar na hora que, tendo isso na cabeça, né, de que tem que ter célula suficiente e um DNA preservado, quer dizer, fixar esse material com formol tamponado imediatamente, não exceder o tempo de fixação, né, nem menos de 6 horas, nem mais de 12, 24 horas. E ao chegar ao laboratório, se preocupar com que esse material seja tratado de forma adequada. Então, orientar o técnico de que, se for uma biópsia pequena, assim que ele coloca esse material, esse bloco no micrótomo para fazer os cortes, ele já obter os cortes necessários para a imunistoquímica, né? E em situações em que você pode fazer o estudo molecular em material de citologia, se preocupar com isso também, mas ele, ao cortar o bloco, já fazer cortes suficientes para o estudo imunistoquímico, evitando que esse bloco volte para o micrótomo, porque toda vez que um bloco volta para o micrótomo, você tem perda de tecido. Então, já faz os cortes necessários para imuno e os adicionais, de um possível painel adicional que você possa precisar, no caso disso, um paciente que tem um outro primário, né? No caso como esse, que ele tem célula anel de Sinnett, você pode suspeitar de um tumor metastático, não nesse caso, porque foi TTF1 positivo. E o restante do material, tanto o bloco de parafina como as lâminas adicionais que não foram utilizadas, serem enviadas para o estudo molecular. Então, a grande lição é economizar tecido e fazer o máximo que puder com o mínimo de material que você tem na mão. Obrigada, Sérgio. Essa paciente seguiu. Eu não consigo passar, Mariana, você passadora. Essa paciente seguiu, ela realizou um PET scan. O PET scan mostrava essa massa heterogênea que a gente tinha visto na tomografia, e essa massa media já aproximadamente 59 milímetros, tinha um SUV bastante alto, um SUV de 19, e não tinha achados metabólicos em outros sítios, ou seja, ela tinha o mediastino negativo pelo PET scan. E aí a pergunta vai para os debatedores: qual exatamente a sensibilidade do PET scan vir negativo nesse exame, com essa paciente, com essa lesão, com esse SUV?
Vocês se sentem confortáveis só com essa avaliação do mediastino? Eu acho que mediastino? uma lesão grande, né? Uma lesão central, com SUV de 19, acho que é preciso investir na investigação invasiva do mediastino. A discussão é EBUS ou mediastinoscopia. Acho que se você tem um bom ebusista, né, que você falou, a Samira me deu essa dica hoje, eu posso confiar nele. Mas eu acho que, assim, se eu tenho uma pessoa se eu tenho um centro de referência com treinamento em EBUS, eu posso confiar no resultado do EBUS, sim. Se eu não tenho experiência no EBUS e a gente viu que a tomografia mostra que não há aumento do linfonodal, esse é um exame difícil, é uma tomada de decisão importante, e aí, se eu tenho um cenário onde o EBUS não é... A pessoa que faz o EBUS não tem tanta experiência, eu faria, sim, uma videomediastinoscopia nesse paciente, para afastar a possibilidade de um N2 ou até um N3. E você faria isso no mesmo tempo cirúrgico? Se viesse negativa pela congelação, você ia para a cirurgia ou você faria em 2 procedimentos separados? Não, eu tendo a fazer isso em 2 tempos, né? Eu acho que se você tem uma estrutura que você tem que fazer, como fazer o fast track, você pode fazer isso rápido, mas eu prefiro fazer isso em 2 tempos e aguardar o resultado definitivo para tomar uma decisão melhor. É uma lesão grande, com potencial de uma bilobectomia, uma cirurgia grande, dependendo do paciente. Isso pode até evoluir com uma cirurgia um pouco maior. Quer dizer, eu acho que é importante a gente ter essa divisão. Concordo, pode passar. Você concorda? Essa paciente foi submetida a um EBUS com avaliação negativa. Palermo, você quer falar um pouquinho sobre a sensibilidade desse método? Bom, a gente já sabe, como o Cadu já tinha dito anteriormente, uma lesão central maior que 3 centímetros tinha total indicação de fazer inventário do mediastino como forma de estadiamento pré-operatório, né? O EBUS, de fato, é um exame bastante útil nesse contexto. A gente consegue acessar diversas cadeias paratraqueais altas e baixas, subcarinais, linfonodos hilares, lobares e interlobares, né, que são exatamente os sítios mais frequentes de metástase locorregional nesse tipo de tumor. A sensibilidade, quando feito em mãos experientes, por pessoas habilitadas, supera os 90%, inclusive com linfonodos menores do que 1 centímetro no seu menor eixo, que são geralmente os linfonodos que a gente teoricamente considera como suspeitos, né? Mas mesmo, a gente já sabe que mesmo linfonodos menores do que desse tamanho, né, menor que 1 centímetro no menor eixo, eles podem ser acometidos por metástase. Então, um EBUS negativo, em geral, nesse contexto, a gente considera bastante seguro para prosseguimento do tratamento cirúrgico curativo. Aí, essa. Paula, quer acrescentar alguma coisa? Eu particularmente não faria, assim, eu começaria com o IBAS, obviamente, porque o valor preditivo positivo dele, nesse caso, é muito bom, e se o IBA for positivo, então já exclui o paciente e já direciona para um tratamento apropriado. Mas, nesse caso especificamente, eu ficaria inquieta de que isso pudesse ser uma pneumonectomia. Um paciente, eu não estou vendo os cortes todos, a lesão é muito central, ela pode estar invadindo o mediastino, a veia pulmonar inferior está nitidamente comprometida ali, a parte posterior do brônquio intermediário está comprometida, talvez seja uma bilobectomia com reimplantação do brônquio do lobo superior. São cirurgias complexas, mas no fundo da minha cabeça eu tenho que estar pronta para a pneumonectomia, porque a última coisa que você quer é sair do centro cirúrgico com a margem positiva. O Sérgio liga para você e diz, margem de 1 milímetro no brônquio, quer dizer, bom. Então, assim, não dá. Ficaria feio para a equipe cirúrgica. Eu, pessoalmente, nesse caso, se o IBAS viesse negativo, eu faria a mediastinoscopia no mesmo tempo cirúrgico. Eu acho que dissociar a mediastinoscopia, separando ela em 2 tempos, traz uma certa complicação técnica, principalmente se a gente for para a pneumonectomia ou para cirurgias mais complexas, como
uma bilobectomia com reimplantação do lobo superior direito. Então, a única coisa que eu faria diferente com o que foi dito foi isso. Obrigada, Paula. Paula, a questão da mediastinoscopia num tempo só, em 2 tempos, vai depender do tempo cirúrgico. Às vezes, você tem um tempo cirúrgico muito grande, dependendo da complexidade da cirurgia, e que às vezes isso prolonga muito o tempo cirúrgico. É por isso que, às vezes, a gente toma uma decisão de fazer em 2 tempos por conta disso, né? Eu acho que é um comentário só para dar um... Só seguindo com o caso, essa paciente fez o EBUS e fez uma ressonância de crânio que era normal, fez um ecocardiograma que não tinha alteração e fez uma prova de função também que estava dentro dos limites da normalidade. E aí eu pergunto aqui para os cirurgiões e para os pneumologistas, o que hoje vocês têm como conduta no pré-operatório em relação a exames e manejos de dor, parte nutricional e parte de reabilitação? Principalmente pensando numa paciente que pode ir para uma cirurgia extensa. A avaliação funcional é importante, óbvio, né? Ela é obrigatória. A gente começa por uma espirometria simples e uma medida da capacidade de difusão. A gente não tem como fazer sem isso. Só que a gente tem que lembrar que quando os guidelines de prova de função foram escritos, eles foram escritos numa época em que a cirurgia era a toracotomia. Você fazia uma previsão muito pessimista de qual seria a função pulmonar pós-operatória do paciente, né? Porque você faz o cálculo baseado no método anatômico, ou na cintilografia, o que você preferir, e aquilo te dá o pior cenário possível, e a gente sabe que com algumas semanas de pós-operatório o pulmão vai expandindo e aquela função não fica tão ruim quanto era. Depois que surgiram as novas técnicas de cirurgia, o vídeo, a robótica, quer dizer que o pós-operatório melhorou muito, esse tema não foi revisitado, né? A gente ainda está lidando com guidelines da época da toracotomia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não excluir pacientes com base em números frios, né? Assim, eu, particularmente, nos meus laudos de prova de função, eu nem coloco estratificação de risco alto, risco baixo, risco médio, justamente para deixar o cirurgião à vontade, junto com a equipe, de qual decisão que ele vai tomar com aquele paciente em si, dado que eu acredito que hoje em dia a gente não tem dados suficientes com essas novas técnicas que estão sendo usadas. Eu concordo com a observação do Nelson, né? Eventualmente, alguns pacientes, né, vão ser elegíveis, inclusive, a algum tipo de teste complementar, tipo teste cardiopulmonar, né? Para tentar refinar um pouco essa seleção e a possibilidade da intervenção cirúrgica mais segura. Né? Só para finalizar, a paciente foi submetida a uma bilobectomia. Pode passar, por favor, o slide. Um adenocarcinoma comprometendo 3 linfonodos hilares e linfonodos mediastinais livres. Margem brônquica livre. Um adenocarcinoma tipo sólido, medindo 6 por 4 centímetros, com extensa infiltração neoplásica pleural visceral. Presença de focos de embolização neoplásica linfática, infiltração neoplásica perineural na parede do brônquio intrapulmonar, envolvido pela neoplasia, um PT3 N1B. Acho que vamos passar para o último caso. A gente ainda tem 7 minutos para discutir. Porque deixa só a gente falar só sobre essa paciente. A gente acabou solicitando. Essa paciente foi para adjuvância com quimioterapia posterior. Ela fez cisplatina com pemetrexed. Mas ela, na verdade, em paralelo, eu solicitei um sequenciamento genético que veio com aquele resultado, Gabriel. Se voltar no caso 3, por favor. Posso só complementar o que o Sérgio falou antes? Por estudo molecular, hoje a gente precisa pelo menos de 4 a 5 lâminas. As 2 primeiras lâminas, normalmente a gente vai usar para o EGFR e para o BRAF, que vai ajudar o oncologista a decidir tratamento. Uma terceira lâmina, então, para realizar o ALK, geralmente por imunistoquímica, o ROS1 por FISH e, por último, o PDL1. Tá? Então, pelo menos 5 cortes são necessários para os testes dos biomarcadores. Em relação a esse resultado, eu acho que é importante a gente enfatizar que nem toda mutação vai dar o mesmo tipo de resposta. A gente está muito acostumado com as deleções do 19 e a L858R, que
né? 90% dos pacientes mutados vão ter essas duas mutações. Essas duas mutações, a 719 e a 709, estão dentro da categoria das mutações raras, então a gente tem ainda pouco conhecimento sobre o efeito dessas alterações na resposta ao tratamento, mas essas duas aí concomitantes têm algumas evidências pré-clínicas e clínicas que esses pacientes responderiam melhor a inibidores de segunda geração. Então é muito importante a gente ter em mente que nem toda mutação vai ter o mesmo impacto na resposta a tratamento. Claro, e só para fechar, o caso anterior, a gente pediu sequenciamento genético, mas a gente ainda não tem nenhum respaldo científico para fazer droga-alvo no cenário da adjuvância. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhum estudo robusto que nos enfatize a usar a droga-alvo na adjuvância. Assim, o estudo molecular nesse contexto de T3N1B, hoje não tem nenhum... na verdade, a minha pergunta para você, o BR31 está aberto aqui no Brasil? Tá. Essa paciente seria uma excelente candidata para o BR31, Exato. a depender da qualidade da linfadenectomia que foi feita nela. Exato. Então, assim, esse sim seria uma coisa interessante para ela. Exato. Passando para o próximo caso, vou passar rapidinho, a gente tem 5 minutos, então vou passar o caso de maneira mais rápida para a gente discutir 2 temas. Uma paciente de 82 anos, que em janeiro de 2019 começou com um quadro de tosse, a investigação mostrou uma imagem no tórax à direita, de história prévia, um ex-tabagista com uma carga tabágica em torno de 40 maços ano, de comorbidade, uma coronariopata, que tinha um histórico de 4 stents anteriores, um aneurisma de aorta abdominal, hipotireoideia e hipertensa. Alergia à dipirona, chegou no consultório com uma queixa de tosse, fadiga e dispneias moderados de esforço e todas essas comorbidades. Pode passar? Sarcopênica ao exame físico, sem outras alterações relevantes. E ela tinha essa imagem, uma imagem de uma opacidade grosseiramente nodular, com densidade de partes moles, com calcificação de permeio, um contorno irregular no segmento basal medial do lobo inferior direito, medindo 33 milímetros por 29 milímetros. Pode passar? Foi submetida a uma broncoscopia que foi diagnóstica, tinha uma presença de uma lesão exofítica pendulada no bronco do lobo inferior direito, o lavado brônquico foi positivo para a célula maligna e a biópsia endobronquica favorecia o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão. Pode passar? Ela fez também esse PET, o PET mostrando a lesão expansiva, uma lesão de 31 por 30 milímetros, um SUV também alto, um SUV de 8, e mais uma vez um teste negativo no mediastino. Pode passar? Essa era a prova de função respiratória dela. Nelson, você pode comentar para mim um pouquinho sobre essa prova de função e o que essa prova de função requer em posterior? Eu sei que está ruim o slide, mas é que o pneumologista gosta de ver curva, e é sempre muito difícil botar as curvas da prova de função. A curva da espirometria a gente já tem vontade de tirar a paciente, né? Só por causa do aspecto da curva, não precisa nem ver os números. Mas a gente, olhando os números, a gente tem um valor de VFUM pós-broncodilatador de 40%, e a difusão, não estou conseguindo ver daqui, mas eu acho que era de 36%, eu tinha visto antes. 40%, né? É aquilo que eu falei, pelos guidelines que a gente tem atuais, baseado nos dados antigos, seria uma paciente inoperável do ponto de vista de função. Claro que isso daí tem que ser discutido, você pode lançar mão de métodos complementares, do teste de exercício, ou coisas mais sofisticadas, mas do ponto de vista da prova de função pulmonar, ela seria considerada inoperável para qualquer ressecção proposta. Alguma coisa a acrescentar, Palha? Essa doente, vou seguir só pelo tardar da hora. Essa paciente também fez um ecocardiograma. O ecocardiograma dela mostrava uma acinesia anterosepto-apical e uma hipocinesia das demais paredes. Tinha uma fração de ejeção de 38%. E mostrava uma cardiopatia isquêmica em fase dilatada, com disfunção de veia moderada grave. Sabidamente, o cardiologista emitiu um risco cirúrgico proibitivo para a lobectomia inferior direita. Para frente. E aí, o que temos, Derião? Uma paciente com diagnóstico de um adenocarcinoma de pulmão, com todas as comorbidades, uma prova de função que talvez
requisesse exames complementares, mas um risco cirúrgico pelo cardiologista. Já até antecipamos o que aconteceu com a doente, já está aí. Um risco cirúrgico proibitivo. Essa paciente claramente inoperável, é um tumor ultracentral, uma prova de função ruim. A gente discutiu, né, com um time multidisciplinar, ela foi para radioterapia. Tratamos ela com uma SBRT, mas um pouco mais longa do que 3 ou 5, fizemos 8 vezes. O paciente evoluiu bem durante o tratamento, teve um pouco de esofagite, era esperado, bem manejada com sintomáticos, e está bem. Hoje está bem. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada aos debatedores, obrigada à plateia. Agora a gente tem um intervalo para o coffee break. Obrigada.